Matheus Pereira trocar o Cruzeiro pelo Palmeiras. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Por falar no Fortaleza, o Lion é mais um interessado em Zé Rafael, o meio-campista que não deve ficar no Palmeiras para a próxima temporada. Por falar em quem não deve ficar no Palmeiras, preciso te contar que Gabriel Menino pode parar no Fluminense. O volante de 24 anos de idade foi procurado pelo tricolor das Laranjeiras e nessa negociação surgiu a ideia de uma troca, com o Martinelli, volante de 23 anos de idade do Flu, podendo pintar no Palmeiras. Negociação em fase embrionária, os empresários estão sendo acionados para ver se existe a possibilidade de avançar. E aí há duas alternativas, de que esses jogadores sejam trocados por empréstimo de 1 ano ou que exista uma troca em definitivo. Os clubes acenaram de maneira positiva e agora precisam ouvir os atletas e seus empresários. Idades parecidas, número de jogos também. Martinelli jogou na temporada atual 57 vezes com 2 gols marcados, contrato até dezembro de 2026, ele está avaliado em 3 milhões de euros. Já o Gabriel Menino jogou 48 vezes, 2 gols marcados, contrato até dezembro de 2027, avaliado em 6 milhões de euros. Pergunta que eu quero deixar para você: se Martinelli e Gabriel Menino forem trocados, quem se dá bem ou os dois saem ganhando? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Bora falar agora sobre a chance de Matheus Pereira pintar como reforço do Palmeiras. Muita gente especulando que o camisa 10 do Cruzeiro, contratado na metade do ano por 6 milhões de euros, se tornaria reforço do Palmeiras para 2025. Palmeiras que resolveu abrir seus cofres e ofereceu 18 milhões de euros ao Atlético Mineiro pelo Paulinho. Pois bem, fui checar essa história na manhã dessa quinta-feira, antes de gravar o vídeo, para trazer novidades atualizadas. Perguntei se o Palmeiras sondou o Cruzeiro pelo Matheus Pereira. Essa informação, essa questão foi repassada por um dirigente da minha confiança do Cruzeiro e a resposta foi nenhum contato. Tem muita gente especulando que o Matheus Pereira pode ser contratação do Palmeiras. O Cruzeiro nega de forma veemente que exista sequer contatos. Não me parece fazer de fato sentido, até porque o Matheus Pereira já se declarou cruzeirense, estava super feliz de estar realizando o sonho de jogar no time do coração. Acabou de ser comprado em definitivo, vínculo até junho de 2026, a temporada atual com a camisa do Cruzeiro de 59 jogos, 11 gols e 15 assistências. Detalhe importante, os 6 milhões de euros investidos garantiram ao Cruzeiro 50% dos direitos econômicos. Raposa nem coloca preço pelo Matheus Pereira, há um entendimento de que não tem nenhuma lógica fazer negócio com o Matheus com outro clube do futebol nacional. Bernabé, lateral esquerdo, que pertence ao Celtic, que está emprestado ao Internacional, também passou a ser especulado como possível reforço do Palmeiras. O Verdão está atrás de um lateral esquerdo, até porque o Caio Paulista não convenceu e também porque o Verdão tem a ideia de negociar o Vanderlan nos próximos dias. Bernabé tem uma prioridade de compra no Internacional até 31 de dezembro para que o Palmeiras possa avançar. O primeiro passo é torcer para que Inter e Celtic não cheguem a um acordo ainda nesse ano. Operação de 4 milhões e 200 mil euros. A alegação no Inter é de que o valor está bastante caro para um atleta que deixou excelente impressão, mas é um lateral esquerdo. Ah, só para arrematar em relação ao Palmeiras, Verdão que deve ter mudanças significativas no seu elenco para o próximo ano e segue na busca por um centroavante. O Everton Guimarães me disse que o Atlético vai vender o Paulinho por 2 motivos. O primeiro, grana. O Atlético quer enxugar o orçamento, ficou fora da Libertadores, vai precisar apertar as contas do ano que vem. O Atlético, inclusive, já mandou embora o Vargas, que era um alto salário, o Kardec, que chegou, por incrível que pareça, ganhando um alto salário, e está prestes a negociar o Batalha com o futebol da Argentina, o Boca. Aliás, para quem já pode perguntar na live sobre a história do Boca querer o Aníbal Moreno, esqueçam. O Boca foi para cima agora do Batalha, porque quando eu perguntei, inclusive, hoje sobre esses assuntos no Palmeiras, tá? Para quem eu tiro as minhas dúvidas, a pessoa falou para mim o seguinte, dando risada: é mais fácil o Palmeiras comprar a Bomboneira do que o Boca comprar o Aníbal Moreno. Caso encerrado, tá? Então, o Atlético indo fazer negócio com o Batalha, o Atlético precisa diminuir
o prejuízo financeiro que não conseguiu ficando fora da Libertadores para 2025. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, o Paulinho, depois da decisão da Libertadores, quando, inclusive, partiu para fazer a cirurgia dele, que vai ficar entre meio de março e começo de abril em recuperação. Pode ser que isso diminua o tempo de recuperação, sim, porque é uma fratura, ou seja, uma fratura geralmente, e como é uma fratura por estresse, não é uma fratura, né, de algo mais grave, a coisa pode ganhar uma aceleração. Falo por mim, tá bom? Que tive uma fratura de braço de, ó, isso aqui, ó, para quem não sabe, até explicado pro negócio do Paulinho. Eu tive uma dupla, aqui, ó, a outra cicatriz. Tive uma dupla fratura exposta no antebraço em 2011. Eu quase perdi este braço no acidente de carro. Uma pessoa bateu na contramão, tá? Essa recuperação, que era para ter sido feita em 120 dias, 4 meses de recuperação, eu com 2 meses já tive alta médica para poder praticar atividades físicas e nem atleta eu sou. Por quê? Porque eu, graças a Deus, estive com um preparador físico, um cara que era especialista em recuperação de lesão, que me adiantou em 2 meses a minha recuperação. Então, eu posso falar por mim, tá? Então, dependendo da fratura, como é a do Paulinho no caso, não é uma fratura que gere tensão e gravidade para se recuperar. Beleza? Beleza. Bom, depois da final da Libertadores, e com uma chuva de críticas que o Paulinho recebeu, e sem contar em outras partidas, em outros momentos decisivos do Galo, já desde o ano passado, e em especial de uma forma covarde, de uma forma pesada, sabe? De uma forma, para mim, isso é horroroso. Tem muita gente na torcida do Atlético Mineiro, muita, tá? Não é todo mundo, pelo amor de Deus, não generalizo, mas muito torcedor que é maldoso, que tem preconceito e diminui o Paulinho também pela religião dele. Paulinho não é católico. Paulinho tem uma outra religião de origem africana. E para mim, pouco importa se o Paulinho acredita na religião dele, acredita no catolicismo, acredita no espiritismo, acredita no budismo, como Roberto Baggio se converteu ao budismo, se o Paulinho é hindu, se o Paulinho é politeísta, egípcio, não importa. A fé de uma pessoa, em nenhum momento, deve ser motivo de chacota e preconceito. E isso é algo que deixa o Paulinho extremamente triste com essas manifestações. E o Paulinho chegou para a diretoria do Atlético Mineiro e falou, olha, se tiver proposta por mim, ouçam, porque eu tô saturado com a falta de reconhecimento de grande parte da torcida pelo futebol dele. Inclusive nesse ano, por ter jogado praticamente aí com essa fratura, não ter rendido, claro, o esperado, mas não fugiu da responsa. E isso magoou muito o Paulinho na volta, depois da derrota do Galo para o Botafogo lá em Buenos Aires. Tá? Então, houve uma necessidade do Atlético com uma manifestação do jogador. Por isso que o Atlético, que não queria ouvir até o final do ano, porque trata o Paulinho como um cara fundamental, proposta pelo jogador. Só que, com essas manifestações, com o jogador, com essa lesão, precisando enxugar, o Atlético fez umas contas, depois da demissão do Gabriel Milito, e entendeu que o melhor era buscar uma alternativa que se justificasse dentro do investimento do Galo. Então deixa o seu like, olha os detalhes que eu estou contando. Tá? Detalhes juntos que eu apurei com o Everton Guimarães, que esse entende de Atlético, me deu um briefing aqui de coisas. Tá? Me deu um briefing de coisas. E que o Atlético Mineiro, nessa primeira rodada de conversas que ocorreu entre ontem à noite e hoje, até o final desta tarde,
O Atlético Mineiro pediu 2 nomes nessa história. Tá? 2 nomes o Atlético Mineiro quer colocar em pauta. E mais esses valores de 16, 18 milhões, a depender, claro, do lado do Palmeiras, para ele compensar esses valores totais do Paulinho aí, cerca de 23 milhões de euros, tá? O primeiro nome, Rony. Aliás, perdão. Primeiro nome, atenção, isso é o complemento. Primeiro nome que o Atlético colocou em pauta, Flaco Lopes. Por quê? Porque o Atlético Mineiro dispensou 2 jogadores dessa função de ataque, quer rejuvenescer o setor com uma peça que tenha valor de mercado numa hipotética revenda. Tá? O Atlético liberou o Vargas e o Kardec. Abriram 2 vagas para o setor ofensivo. E o Flaco Lopes, ele não é um centroavante, antes que todo mundo aqui caia nessa conversa de que ele é camisa 9. Para quem não sabe, o Flaco Lopes, ele é um ponta de lança, que é um segundo atacante, que pode jogar como 9, mas que joga com mais liberdade, e vocês podem ter reparado em diversas movimentações dele, em alguns momentos bons que ele teve no Palmeiras, jogando junto com o centroavante. Lembra daquele jogo, Endrick e Flaco Lopes? Flaco Lopes jogava aqui, tá? No Lanús, ele jogava aqui. O parceiro dele de ataque era o José Sandi, lembram? Centroavante veterano, quase 40 anos, etc. Aquele, né, que fez, inclusive, até a final da Libertadores 2017 com o Grêmio, José Sandi. O Sandi era o centroavante, o Flaco jogava para ele, tá? Vindo por fora e também se apresentando. Essa é uma função que o Vargas fazia no Atlético. E o Kardec, fora, abre espaço para um cara que faça essas 2 funções. De ser um ponta de lança, como era o Vargas, e de ser um centroavante, como era o Kardec. O Atlético pediu o nome do Flaco Lopes, porque ele teria um jogador para 2 posições, ele economizaria 2 salários em apenas 1, e ainda teria um jogador com poder de revenda futuro, porque o Flaco Lopes tem 24 anos. Então, essa foi a primeira ideia que surgiu ontem. O segundo nome, que também entrou no balaio, segundo o Everton Guimarães, que a informação do Flaco eu tive, e a outra quem me passou foi o Everton. Quando eu perguntei do Flaco, ele falou, você tá certo, e ainda tem um outro nome. Zé Rafael. Porque o Atlético está buscando uma negociação com o Batalha. E o Boca Juniors se apresentou para fazer uma proposta para o Galo nas próximas horas. Então, o Zé Rafael jogaria à frente da zaga. Mesmo que o Batalha tenha jogado como zagueiro, o Atlético vai buscar zagueiros e quer compor o meio-campo, do qual o Atlético perdeu recentemente. Vocês podem ver que o Atlético tinha uma grande dificuldade, porque só estava praticamente Otávio jogando, o Atlético não tinha mais parceiro, e um dos motivos do Atlético ser esse time desencontrado, de pegada, né, o Everton usava um termo muito engraçado que, gente, eu não vou usar, que o termo uso o termo, é que tem mulheres nessa live, eu não quero usar, mas o Everton, eu vou usar o termo de forma mais educada. Tá? O Everton já era mais escrachado. O Everton falava que o Atlético era um time broxa. Para não falar, ele falava assim, o Atlético é um time de pemolice, entenderam? Sabe a pemolice? Então, a pemolice, o time broxa. Por quê? Porque o Atlético era um time que não tinha meio campo. E o Zé Rafael seria para o Atlético essa figura de encaixe para ser a parceria do Otávio. Tá? Então essas 2 peças foram as primeiras pedidas do Atlético. O Palmeiras voltou com outro nome. Aí sim, sem o Flaco Lopes, porque o Palmeiras entende que é um jogador valioso e que talvez o Flaco Lopes, na negociação,
e mais os valores que o Atlético quer na mão pelo Paulinho, ultrapassaria o total. O que eu não entendo, tá? Porque eu tentaria encaixar o Flaco Lopes para ontem. E pelo Palmeiras ainda não ter 2 centroavantes, e por isso não sei se amor do Abel com o Flaco Lopes, mas existe. O Palmeiras voltou com uma outra história, que é a história que tá tentando encaixar Rony para jogar ali como uma espécie também de um ponta / falso 9, que aí substituiria o Paulinho para ser o corredor do lado esquerdo e o Vargas. O Kardec nem tanto, porque o Atlético tem o Daverson, tá? Além do Hulk que joga por fora. Então o Rony seria a espécie de ser o substituto do Paulinho nessa negociação e mais casar com a vaga aberta pelo Vargas e o Zé Rafael. E aí a história vai bater na informação anterior da live. E o Fluminense? Fluminense, com todo respeito, se o Atlético der o sim pelo Rony, pelo Zé Rafael, que aí, no caso, né, são jogadores que casariam dentro da somatória de valores para bater com os 25 milhões, 23 a 25 milhões, se o Atlético der o sim por essa negociação, aí, Fluminense, o que vai restar para você é a troca Martinelli e Gabriel Menino. E o Zé Rafael vai para o Atlético. Tá? Então, por hora, são esses nomes. Tá? Por hora, são esses nomes. Salve, torcedor palmeirense, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal e vamos falar aí a respeito do Gabriel Menino, né? Que pode ser negociado aí com o Fluminense, né? E ele se sentiu motivado, né? Não descarta a saída pro Fluminense. Ele parece que gostou em ir para o Fluminense. Ele até conversou com o Mano Menezes. E o Fluminense queria trocar, né? O Martinelli do Fluminense pelo Gabriel Menino, né? As negociações aí que pode ser um dos modelos adotados na negociação e até pode envolver o Zé Rafael, né? Mas acredito que o Zé Rafael já foi vendido para o Santos, então o Zé Rafael vai jogar no Santos. Eu acredito que foi, se eu não me engano, foi 3 milhões de euros que foi vendido para o Santos, o Zé Rafael. Então tá envolvendo essas negociações aí, mas o Mano Menezes também aprova o Gabriel Menino lá no Fluminense. E a situação aí do Gabriel Menino, né, que todo mundo sabe, é insustentável, né? O cara entra, não joga mais o que ele jogava antes, né? Parece que foi aquela fama de uma hora, né? Aquela fama de uma hora que ele entrou, um ano jogou bem, fez o que vinha fazendo bons jogos. Depois, quando ele caiu, se declinou de vez, não acerta mais nada. Então já chegou a hora dele respirar novos ares, né? O ciclo dele com o Verdão já terminou. Porém, tem uma cláusula contratual aí com o Verdão, que é até 2027, né? Até o fim de 2027 que o Gabriel Menino tem contrato com o clube. Porém, pode envolver essa troca aí. Você gostaria de trocar o Martinelli pelo o Gabriel Menino, ou venderia o Gabriel Menino, acharia por qualquer dia de pinga e venderia o Gabriel Menino, ou seria mais viável trocar o Gabriel Menino pelo Martinelli? Eu acharia que seria mais viável trocar, porque o Gabriel Menino, acredito que ele não rende mais e ele só tá atrapalhando o elenco. Essa é a minha mera opinião. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Tamo junto, forte abraço e avante palestra.